O governo vai fazer um contingenciamento de verba, portanto bloqueando recursos. Isso vai atingir programas de alfabetização, programas de transporte escolar e também bolsas de estudo. Primeira coisa que se nota, infelizmente, né, e isso é muito mais grave quando o fenômeno é notado na imprensa profissional, é o uso de 2 pesos e 2 medidas. Essa é uma expressão bíblica excelente para definir um cenário de injustiça, né? 2 pesos e 2 medidas. É a expressão da injustiça. E aí, você tem os dois cenários. Então, muita gente que quando os contingenciamentos eram anunciados no governo Bolsonaro, diziam, é um crime, isso é um crime e tal. E outros diziam, não, é um contingenciamento e tal, não tá tirando dinheiro, tá, porque senão não fecha a conta e tal. E aí agora, muita gente que dizia, é um crime. Fala, não, é necessário por causa do teto de gastos. E outros que diziam, não, é necessário por causa do teto de gastos. Agora dizem, é um crime. Então, a discussão não pode ser essa, né? Ou seja, e nem o governo anterior, nem este governo tem qualquer satisfação em fazer esse tipo de coisa, porque sabe o desgaste tremendo que é. E sabe que isso impede que compromissos sejam cumpridos. E compromissos em áreas sociais. Educação, saúde. E quando a gente fala em educação e saúde, a gente está falando de serviços essenciais e emergenciais. E de programas que têm impacto social. Programa de alfabetização. O Brasil, aliás, reduziu muito a alfabetização absoluta, mas alfabetiza mal. Porque se alguém aprende a reunir as letras, a dar um significado para aquela reunião de letras, mas não consegue entender frases, sentenças, enunciados, continua no estágio anterior, sem entender o que está lendo. Consegue reunir as letras, consegue verbalizar, mas não sabe o que significa aquilo. Eu sei o que significa aquela palavra, mas aquelas 15 palavras reunidas, eu não entendo o que está sendo dito. Isso é trágico, né? Isso é um crime contra as pessoas que são alfabetizadas dessa forma. E programas de alfabetização têm um impacto social extraordinário em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque aquilo é uma prisão, muitas vezes vira um cativeiro, né? Para as pessoas que não conseguem ler. Então, quando você suspende verba para alfabetização, quando você suspende verba para transporte escolar e para bolsas de estudo, e não há satisfação de quem realiza aquilo, pelo contrário, ele não quer aquilo. O Paulo Guedes não queria, o Haddad não quer, a Simone Tebet não quer. Na época do Paulo Guedes, também o planejamento estava sob suas asas, né? Então agora os anúncios de contingenciamento cabem ao Ministério do Planejamento. Mas obviamente isso é debatido com o Ministério da Fazenda. 322 milhões em ações do Ministério da Educação. 322 milhões, esse é o tamanho da tesourada. O valor que atingiu principalmente a educação básica, dos 332 milhões, 201 milhões atingem a educação básica, incluindo
todos os recursos programados para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Verbas para a compra de veículos que seriam utilizados no transporte escolar, R$ 1 milhão. E bolsas de pesquisa no ensino superior, R$ 50 milhões. Causa, teto de gastos, que ainda é a legislação vigente. E é bom que a gente olhe para essas situações que ocorreram no governo Bolsonaro, ocorrem agora no governo Lula, para que consigamos enxergar o tamanho do dano causado pelo teto de gastos, que só atinge investimento social, mas preserva cada centavo reservado para pagamento de juros. O sistema financeiro, os grandes bancos, os grandes credores, aliás, vale notar, né? No Brasil, há um segredo a respeito de quais são os principais credores de títulos públicos. Quais são os principais credores do poder público. Eles amam o teto. E também continuarão amando no seguinte: queremos a garantia de que o governo conseguirá pagar. Então corte o que tiver de cortar. É um teto baixo. Mas é programa de alfabetização. Não importa. E se for um estado, no âmbito do ensino escolar, sob o comando de um estado, corta a merenda, corta o transporte. O que tem de cidade no Brasil que não consegue mandar um ônibus para a zona rural para levar as crianças para a escola? Não existe. E aí muitas crianças fazem o esforço o máximo possível, vão andando. Alguns têm a possibilidade fantástica, maravilhosa, de ir a cavalo. Mas muitos vão a pé. E muitos desistem. Depois de um tempo, os pais desistem. Não, imagina. Além dos riscos de uma caminhada tão longa, etc. E ninguém está nem aí. Corta. Nada de ônibus. Pesquisa. No ensino superior, bolsas de pesquisa, isso tem uma importância econômica. Não é só importância para a pesquisa e para o pesquisador. É importância para a economia do país, para desenvolvimento de tecnologia, para a incorporação de tecnologia. Corta. É o teto de gastos. Essa é uma lei estúpida. E estupidamente inserida na Constituição. E aí, você é obrigado a ouvir aquele papinho. Não, o governo deve fazer como a dona de casa. Só pode gastar o que arrecada. Não pode, tem que colocar ali, fazer a conta do padeiro, canetinha na orelha, tira, faz, eu ganho tanto, eu não posso gastar mais do que isso. Primeiro, o Estado, aí obviamente a União especificamente, tem a soberania da emissão de moeda. Nenhuma dona de casa ou dono de padaria tem essa soberania da emissão da moeda. Segundo, como arrecadador de impostos, o governo deve olhar com muita atenção para a fonte daquilo que o sustenta. E o que o sustenta? A economia real, a produção. Atacar a produção e atacar as fontes sociais da produção é trabalhar contra, tentar o Estado e suas gorduras e suas mordomias,
e, sobretudo no caso brasileiro, para pagar juro da dívida, vira aumento real de tributação, porque não houve aumento real da produção. A participação do maior. À custa de quem? De quem precisa aprender a ler e escrever? Da criança que está lá na roça e precisa de um ônibus para ir para a escola? Ou da criança na periferia da cidade que precisa de um ônibus para ir para a escola? Ou da pesquisa universitária, que é investimento com resultados fundamentais nos dias de hoje para crescimento da produção, para aquilo que chamam de neoindustrialização. O Brasil não se gaba de fornecer comida para 1 bilhão de pessoas, né, no mundo. Talvez seja menos, talvez um pouco mais, não importa. Isso é resultado de pesquisa, isso é resultado de estudo, isso é resultado de investimento em pesquisa. Para cultivo de soja, por exemplo. De repente chega uma revolução tecnológica, desenvolvemos uma soja para esse tipo de terra, para esse cerrado. Isso é estudo, é tecnologia, é pesquisa. Mas não importa, é preciso sobrar dinheiro para pagar os juros. Essas são as contas não apresentadas, tanto que o Brasil só fala em superávit primário. Aliás, uma expressão que atravessou todos os 2 mandatos do Fernando Henrique. O que é o superávit primário? Você abstrai em cima de investimento social, de verba para educação, de verba para saúde, de verba para segurança pública, de verba para transporte, de verba para moradia. No caso dos municípios, para creche, é o superávit fiscal, adotado por prefeituras, governos estaduais, e que virou um mantra no governo Fernando Henrique e depois nunca mais abandonado. Superávit primário. Não é superávit real. Porque quando você faz as contas que interessam, o que interessa é o superávit real. Ou seja, com pagamento de juros, os números são escandalosos. Sobra uma merreca para investimento. É incompatível com o tamanho da economia brasileira, da riqueza brasileira e do nível de arrecadação do Estado brasileiro, o que sobra para investimento. Por quê? Porque hoje o país trabalha, paga impostos, e esses impostos vão majoritariamente para pagamento do serviço da dívida. Vem uma questão elementar, primária, básica. Bom, se deve, tem de pagar? Claro, não há dúvida. Mas, espera aí, como é essa dívida? Essa é a dívida contraída? Ou ela se multiplicou e se multiplicou e se multiplicou, com juros exorbitantes, com o serviço encarecido da dívida? E o que foi feito com os recursos emprestados foi para financiar o quê? Investimento ou gastança ou corrupção? A gastança, ela é escandalosa, ela provoca ira na população,
Porque aí o cara olha, peraí, tiraram verba para educação. Então não tem dinheiro para alfabetização. Não tem dinheiro para ônibus escolar. Não tem dinheiro para pesquisa em nível universitário. Mas peraí, pô, os caras continuam no parlamento, cada um lá com seus 30 assessores. Ali não tem corte? Não. Mas espera aí, o Supremo vai continuar comprando lagosta, vinho importado. Mas não é vinho importado, é vinho. Uísque. Mas não é uísque, é uísque. Vai continuar? Não, mas isso é pequeno. Sim, é pequeno, mas é um sinal moral. Os caras vão continuar de jatinho. Não, eu preciso do jatinho da FAB, porque eu preciso ir lá. É o ministro. Pô, pega um avião de carreira. Compra passagem. Não quer andar com ninguém, não quer se expor ao público. Vai de carro, no seu carro, com a sua gasolina. E mais, quando essas continhas são somadas, o troço é complicado. Quando você soma, por exemplo, aliás, os novos, né, anunciados penduricalhos do judiciário. Então há o quinquênio, aí o quinquênio, e aí pegam lá, pô, olha aqui o olerite do juiz, 900 pau num mês. Mas o teto não são 41? Sim, serão 43 em fevereiro do ano que vem e em fevereiro de 25, 46, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos nós, né, pagamos a conta. Mas a questão não é nem o salário dos caras. Eu acho compatível com a função de um ministro do Supremo esse salário. Só que não é teto coisa nenhuma. E a gastança. Peraí, vamos racionalizar o Congresso? Vamos colocar ali, são 513 deputados. Teremos 50 assessores concursados, versados em questões jurídicas, elaboração de projetos, com conhecimento da legislação. Cada um deles trabalhando com um grupo de 10 deputados. Não. Cada um vai ter 30, vai ter 20. Se fizer parte da mesa diretora, meu Deus do céu. E é o seguinte, terça à tarde tem uma sessãozinha, quarta à tarde outra sessãozinha, quinta de manhã, porque depois é hora de picar a mula, porque sexta ninguém é de ferro. Então, quando você soma a gastança do poder, o resultado é imenso. Claro que não seria suficiente para você fechar as contas. Mas é o exemplo. Espera lá, eu estou cortando 1 milhão para ônibus. Esse 1 milhão eu tiro de qualquer festança ali. Um conjunto de 3, 4 mordomias, eu já tenho esse 1 milhão para garantir o ônibus escolar. 1 milhão. 50 milhões para investimento em pesquisa. Olha o custo anual do parlamento brasileiro. E aqui o governo não pode fazer nada, porque o governo não pode interferir nos gastos do judiciário ou do Congresso. Ele tem de arrecadar e distribuir, mas ele não define como serão esses gastos. Esses poderes é que teriam de falar, peraí, sabe? Não é que isso vai resolver o problema, mas é o exemplo, é o sinal que você passa. Olha, você não vai conseguir se alfabetizar este ano, talvez nem no ano que vem, mas aqui não tem mais lagosta. Aqui não tem mais vinho nem uísque. Se tiver, vai ser com dinheiro do nosso bolso. É um sinal moral. Olha, aqui no parlamento, resolvemos que nada de assessores. Alguns que nem trabalham. É dinheiro público. Além de abertura de
na dívida. Por que que sempre que alguém fala em auditoria da dívida, mas não, auditoria furreca. Espera aí. Nós temos uma dívida pública de 6 trilhões, é isso? Espera aí. Como chegamos a isso? Vamos observar como é que foi esse processo. Qual a escala dos juros nesses endividamentos? Por que isso é tratado como intocável? Ao contrário da educação, da saúde, do transporte, da segurança pública, das creches, dos hospitais, das escolas. Tudo isso é descartável, desde que se pague o serviço da dívida. Como é essa dívida? Como é que ela foi formada? Como é que ela se desenvolveu? O que realmente é a dívida? E o quanto foi uma multiplicação exponencial por conta de juros abusivos? É preciso entender tudo isso. E quem determina esses juros? Quantas e quantas vezes a taxa básica, por exemplo, foi incompatível com a realidade econômica, garantindo ganhos exorbitantes para compradores de títulos ou para depositantes no Banco Central. E aí não tem 1 milhão para ônibus escolar? E os caras fazem a lei e você é obrigado a ouvir os porta-vozes, né, do teto de gastos. Adoradores do teto. Não, isso é fundamental. Isso é o básico. Você não pode gastar mais do que arrecada. A conta não é essa, não tem nada disso. Ninguém está gastando mais do que arrecada. Pelo contrário, o investimento foi jogado ao chão, a poeira, está lá embaixo, o investimento público. E o Brasil precisa desesperadamente de investimento público. Sim, público, não é só o privado. O privado, é claro, também é indispensável, é essencial. Não haverá crescimento econômico sem investimento privado. Mas o investimento público desencadeia investimento privado. E mais, não adianta aqueles que amam a meritocracia, né? Amam a palavra, né? Amam a palavra. Não muito o seu sentido. O problema é o trabalhador de pouca produtividade. O trabalhador brasileiro, a produtividade dele é baixa. Primeiro é um raciocínio meio, né? O quanto esse cara consegue produzir aqui na nossa engrenagem. Pô, nós damos dinheiro para ele comer. E para ele ter filhos e, portanto, novos trabalhadores para essa engrenagem. O que eles querem mais? Precisam estudar mais. Mas corta a grana da alfabetização, hein? Mas a criança ali já se alfabetizou, não, mas corta a grana do ônibus para levar ela para a escola, hein? Corta a grana dessa gente, hein? É o teto. Essa porcaria de teto. E seus seguidores, adoradores, amantes. E esse novo marco fiscal é melhor. É melhor. Opa, peraí, vamos garantir aqui investimento, vamos garantir Fundeb, é melhor. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Isso aí não espantou ninguém. Os caras continuaram batendo palmas e dizendo que meninos comportados. Estão na linha. E agora, por força do teto, que ainda é vigente, o governo mete o pontapé em investimentos sociais. Mas o dos bancos, esse está sempre garantido, Ronald.